Olá, pessoal. Estamos de volta, então, com o Vander aqui. O Vander, ele é o âncora hoje do programa Papo Reto, que está na Jovem Pan todos os dias, das 9 às 10 horas, e também está lá no YouTube, em todas as redes sociais. Vander, você que tem todo esse tempo aí, porque, veja bem, a importância do curso de jornalismo. Eu estou aqui, tenho esse programa aqui já desde o início, mais de 3 anos, estou lá com você fazendo comentários lá, mas eu acho que quando o governo falou da não necessidade do curso de jornalismo para ser jornalista, hoje eu acho que foi um pecado. Por quê? Eu penso que é muito importante o curso de jornalismo para você exercer o jornalismo. Não, eu não tiro a razão de quem estuda, de quem dá aula e de quem está se preparando, obviamente, com o sonho de trabalhar numa grande emissora e tudo mais. A faculdade ela é fundamental, em todos os sentidos. A faculdade ela ensina regras que a prática não ensina. Exatamente. Né? A faculdade ela serve, por exemplo, para um networking, para o cara que está começando do zero. O networking que se faz numa faculdade, depois pula para um estágio e tudo mais, é fantástico. Então, a faculdade ela é importantíssima não só para os futuros jornalistas, os atuais jornalistas, aqueles que atuam e não têm a certificação, né? No caso, o diploma da faculdade é fundamental. A faculdade, tanto de jornalismo como qualquer outra, todo mundo deveria ter a experiência de passar por uma faculdade. Quando você começou no rádio, o rádio era só rádio. O rádio era só rádio. Não é? Hoje, nós temos o rádio e televisão. É o que você faz hoje no Papo Reto. Sim. O que mudou com isso? Olha, o rádio está para morrer desde que foi inventada a televisão. Né? Desde que foi inventada a televisão. E ele sempre renasce, sempre ressurge. Porque a televisão chegou no Brasil em setembro de 1950 com Assis Chateaubriand. Né? E ali, naquela época, quem mandava no pedaço ali, quem mandava era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, as grandes rádios do Rio. Né? E com a chegada da televisão, todo mundo falou, pô, a Rádio Marconi, essas rádios vão acabar, né? Porque a televisão vai dominar tudo. Só que não. O que aconteceu? Os grandes profissionais dessas rádios migraram para a televisão e surgiram novos talentos. E a rádio continuou tendo força, porque a televisão ela não era em rede ainda. Então, por exemplo, o cara morava lá em Manaus e queria acompanhar o jogo do Flamengo, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Qual era o caminho que ele tinha para acompanhar? No rádio. Queria acompanhar o Repórter Esso, né? Qual o caminho que tinha que seguir? Rádio. Queria saber a notícia da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, ou então da criação do Estado de Israel, por exemplo, no final dos anos 40. Aonde que ele ia acompanhar? Pelo rádio, porque a televisão demorava ainda para colocar isso em evidência, porque tinha que gravar o videotape, muita coisa ao vivo, mas muita coisa também gravada, só que essas fitas, né, chegavam assim, ou de navio ou de avião, meses depois. Né? Então, o rádio teve a sua primeira morte decretada ali, né? Mas, pelo contrário, ali que ele renasceu forte e veio caminhando até os dias de hoje, que hoje uniu a televisão, que hoje a televisão está na internet, a internet, os streams hoje são os grandes sucessos, né? Vê aí o caso da Netflix, por exemplo, que tem mais gente pendurada na Netflix do que no Facebook ou qualquer outra rede social. Né? Então, o streaming, a televisão hoje, pela internet, é fato e nunca mais vai acabar. Pelo contrário, só vai proliferar, só vai aumentar. E o rádio, o que ele fez? Foi muito esperto, foi muito inteligente, que uniu a voz do rádio, né? Quebrou a magia, né? Quebrou a magia, porque hoje quem ouve a gente sabe como é que a gente é. Sim. Antes, não. Antes, eu vou até contar rapidinho aqui, não me estendendo muito. Quando eu era mais molecão, né? Eu trabalhava nas rádios de São Paulo, né? E o telefone tocava, né? Então ligava as meninas, né? A gente não sabia como é que elas eram e elas também não sabiam como é que era a gente. E a gente marcava os encontros, né? Só que aquele mais esperto assim, né? Não, eu vou de azul, tudo mais, assim. A hora que chegava de longe, assim, né? Mas tava o cara
de camiseta preta. A hora que chegava de longe, via que não valia a pena o investimento, vazava. Né? E vice-versa também. E vice-versa também. E vice-versa. Porque ia na voz, né? Exato. A voz. Então acabou a magia. Né? Hoje o cara quer saber como que é o Wagner, quer saber como que é o Wander, quer saber como é que é o Júnior, o Giba, a equipe do Papo Reto. É só entrar no canal do YouTube, só entrar na página do Face, que tá vendo a gente lá e não se decepciona fisicamente. Porque é aquilo mesmo, viu? Não vai melhorar, não. É aquilo mesmo. Então, cara, quando juntou rádio e televisão, quebrou a magia de um lado, mas ganhou o universo, cara, que hoje o nosso programa pode ser sintonizado no Alasca. Se tiver uma internet boa lá, vai pro Alasca e o cara vai ouvir notícia de Avaré no Alasca. Isso que é legal. Hoje o Papo Reto ele está na Jovem Pan das 9 às 10 e em tempo real ele está no YouTube, na página onde as pessoas... No tempo real, pelo YouTube, né? E depois fica a gravação, fica no arquivo lá no Facebook, também no tempo real, né? Na página Jovem Pan Avaré do YouTube, isso é o canal do YouTube, Jovem Pan Avaré, e na página Papo Reto Jovem Pan no Facebook. Nós estamos nessas duas redes e a gente tem planos aí para expandir para as outras redes ainda. E quando nós teremos o podcast? Exatamente, o podcast que hoje é modinha, né? Mas está dando certo. Não, mas é modinha, mas você veja... Mas pode ser que pegue, né? Eu sigo um exemplo para você. Digamos que eu queira hoje aí ouvir o Papo Reto, que o professor Júnior disse que eu tenho gato. Não tenho gato, professor Júnior. Acho que o senhor... a vogal lá do final que o senhor errou, certo? Então, nesse caso aqui, eu queria, por exemplo, queria ouvir hoje o Papo Reto, eles fizeram uma conversa, eu não tenho tempo. Eu vou conseguir ouvir 8 da noite, você entendeu? Não quero assistir. O podcast hoje, é fantástico. Não, o podcast é fantástico. Tá uma modinha hoje porque não tem a divulgação que deveria ter. Sim. Tá entendendo? Precisa se desenvolver mais, tem que ter uma mídia, né, que jogue o podcast, sabe, no gosto popular, porque o podcast, ele é um Spotify de notícias, é um Spotify de blá blá blá, mas de blá blá blá, tem muito blá blá blá, mas também tem coisas úteis, tem coisas úteis. E o podcast no Papo Reto, ou o Papo Reto no podcast, é uma questão de tempo, porque a gente está ainda acertando detalhes da nossa transmissão por televisão, pela internet. Porque a gente começou de uma maneira... Como é que eu posso dizer? Começamos de uma maneira que ela tem muito que crescer ainda na transmissão. Nós temos que acertar muitos detalhes técnicos ainda. E a hora que tiver redondo na parte de transmissão de televisão e rádio, aí a gente já pode começar a se preocupar também exclusivamente com o podcast. E é bacana para o anunciante, que o anunciante anuncia na rádio, né? Automaticamente sai no canal do YouTube e também no Facebook e futuramente no podcast, que vai sair também o anunciante no podcast. Ou seja, o cara paga lá um pacote e está em tudo, está em todas as mídias. Isso é fantástico. O podcast é uma certeza. Mais cedo ou mais tarde, o Papo Reto está no podcast. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Fica aí para suas considerações finais. Bom, a gente falou bastante do Papo Reto, né, Wagner? Falamos bastante. E o Papo Reto ele está no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 10. Né? Temos que pegar da Rede Jovem Pan e entregar para a Rede Jovem Pan. A gente sai ali do rock pop da Jovem Pan e entrega para o Edgar, que fica na cabeça de rede, né, para comandar o morning show depois da gente. Então a gente faz ali o meio campo entre essas duas atrações. Em breve, futuramente, né, a gente não quer demorar muito, a gente vai muito de acordo com o nível de audiência e também faturamento, a gente vai estender o programa, a gente vai começar mais cedo o programa, um pouquinho mais cedo. Ou às 8 ou às 8h30, a gente está ainda em estudo isso aí. Mas o Papo Reto, então, ele vai das 9 às 10 hoje, né? Na página do Facebook, Papo Reto Jovem Pan. No canal do YouTube, Jovem Pan Avaré. Né? Temos também o WhatsApp, tudo mais, mas aí é muita informação. Eu sugiro que você assista ou escute e conheça os nossos comentaristas, que hoje nós temos o Dr. Wagner Bertoli, professor aqui da Faculdade Edu Vale e um dos nossos brilhantes comentaristas, assim como o Inácio Júnior, que também é um advogado e professor aqui da faculdade. Temos o Dr. Giba Soares, que foi vereador
e é um advogado bastante atuante. Marcelo Ortega, que foi candidato a prefeito e é um advogado também aí com renome aí na cidade. Temos também o doutor Alexandre Stelling, que é um médico aí que atende na Santa Casa, um cara que tem uma visão fantástica sobre vários assuntos. Quem mais? Eu estou esquecendo alguém. O Barquete que está esporadicamente no programa, porque está em São Paulo ainda, mas em breve ele volta, né, para compor a mesa. E eventualmente... Sim, o Lucas Mota, jornalista indicado por você, que foi secretário de comunicação do governo Poio, também na segunda-feira. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver, é o Lucas e o Giba, depois é o Wagner, depois é o Ortega, depois a dupla Alexandre e Júnior. No final de semana, na sexta-feira, volta o Giba. Estamos vendo outros nomes ainda, que já estão em estudos, alguns nomes bastante interessantes, alguns advogados que já passaram pela Câmara, alguns ex-prefeitos. Então, quer dizer, o charme do programa é o comentarista. Não é o apresentador, não é o âncora, é o comentarista, como eu disse no começo do programa. O âncora, o apresentador, ele tem a função apenas de dar a informação e alimentar a informação para que os comentaristas estejam atentos para fazer os melhores comentários e levar o que tem de melhor de ideias para quem está acompanhando pela rede social e pela Jovem Pan 102,1 MHz. Ótimo, muito obrigado. Pessoal, até a próxima semana e ouçam e assistam o Papo Reto.